Então hoje a gente vai falar, né, sobre os pontos, né, que podem decidir o sucesso da cirurgia. Como eu estava falando antes quando a gente entrou, a sutura ela é um ponto assim meio deixado para lá, né, na odontologia. As pessoas não se aprofundam muito. Eu lembro que na faculdade todo mundo ficava de olho numa cirurgia difícil, mas na hora que terminava todo mundo fugia, na hora da sutura ninguém ficava para ver o que ia acontecer. Então é uma coisa que realmente o pessoal não dá muita atenção, mas ela é fundamental para que o pós-cirúrgico da sua cirurgia seja tranquilo, para que a cicatrização daquela região aconteça de forma uniforme, que aconteça de forma mais rápida, inclusive, né, do que de repente numa cicatrização de segunda intenção. E evite, né, diminua pelo menos os riscos de infecção, né, no pós-operatório. Então ela é fundamental. Pontos a serem observados. Waka, né, gente? Vamos deixar para lá. Foi uma piadinha meio besta, mas enfim. O termo sutura é usado para designar todo o material utilizado para ligar, né, ou amarrar tanto vasos sanguíneos como aproximar tecidos. Ela é utilizada desde a época dos egípcios. Lá, cargas d'água, alguém foi lá e resolveu unir os tecidos por um fio e deu um ponto, né? Amarrou, fez um nó. E percebeu que quando fazia isso numa ferida aberta, a ferida cicatrizava mais rápido, né? Ela não ficava abrindo toda hora com os movimentos do corpo, e isso fazia com que a pessoa tivesse uma cicatrização mais uniforme. A sutura é utilizada desde 3.500 anos antes de Cristo. Então é um negócio bem antigo. Mudou-se muito pouca coisa, né? Mudou-se técnicas de nó, técnicas de laçada, técnicas de punção da agulha, mas a base é sempre a mesma, é sempre você unir coisas, né? Unir tecidos para que nessa união seja mais fácil a cicatrização entre os mesmos. Aproximação de tecido com o intuito de promover a cicatrização correta. Os pontos são marginalizados na cirurgia, né? Mas são de suma importância para a cirurgia, um pós-operatório tranquilo. Eu acabei de falar isso. Eu não sei vocês, mas na época da faculdade, você dizia, o fulano de tal vai fazer um terceiro molar horizontal. Nossa, aí todo mundo montava em cima do coitado, ele ficava lá assim, né? Vou fazer odontosecção. E vai lá fazendo, todo mundo olhando e tal. Quando o cara terminava de tirar o dente, era a mesma coisa que, sei lá, em menos de 2 segundos, todo mundo já estava na sua bancada, né? Como se nada tivesse acontecido. E assim, gente, principalmente no começo, quando você acaba por ineficiência, né, lacerando um pouco mais o tecido, né, você tem pouca experiência, você lacera mais o tecido, é uma fase que é interessante você ver como é que a pessoa vai executar a sutura, principalmente no tecido lacerado, porque tecido bonitinho é muito fácil de suturar, né? Você fazer bordas regulares e tudo mais, como a gente vai conversar. Mas em tecidos lacerados, não. E o povo sumia e deixava o coitado lá, a Deus dará, né? Máximo é o professor que estava ali porque tinha que realmente terminar e resolver. Então, a sutura, ela nunca foi um ponto, assim, pelo menos que eu vi, assim, ao longo da minha prática clínica, que as pessoas deram muita atenção. Mas eu percebi que quando eu comecei a estudar melhor sutura, comecei a aprimorar as minhas técnicas e ver as técnicas que eram mais assertivas para cada tipo de cirurgia, a coisa começou a ficar melhor, começou a acelerar. O paciente tinha uma recuperação mais tranquila, né? Sentia menos dor no pós-operatório, menor índice de alveolites, né? Porque por dissolução de coágulo, né? Afinal, se você tem uma sutura muito bem executada ali, ela vai dificultar aquele coágulo sair do local, uma barreira física. Então, eu percebi que quando você estuda um pouco mais de sutura, as coisas no pós-operatório se desenvolvem melhor. Na odontologia, o objetivo principal da sutura, né, é manter firme o retalho cirúrgico a fim de promover a cura. A gente tem que lembrar que a boca é um lugar molhado, né, então não vai formar casquinha, que nem forma casquinha no joelho e no cotovelo, certo? No dedo, quando você se machuca. E também existe muita movimentação, a pessoa está o tempo todo ou comendo, ou falando, ou bocejando, enfim, ela está sempre movimentando a boca. Então, aquele tecido que está cortado, ele está esticando e comprimindo diversas vezes. Se você não tiver um bom ponto ali, unindo aquela região do corte, aquilo vai ficar abrindo e fechando várias vezes, no local que é extremamente contaminado. Então, é importante que você faça uma boa sutura, estabilize bem o tecido, para o paciente ter um pós-operatório mais tranquilo.
Se os retalhos não forem aproximados, consequentemente, uma hemostasia inadequada ocorrerá. O paciente pode ter, por exemplo, um risco de hemorragia, né, no pós-operatório, porque hemorragia não dá só na hora da cirurgia, pode dar no pós-operatório também. O paciente vai tomar banho e de repente percebe que a boca não para de sangrar. O que aconteceu? Ou o ponto pode ter soltado, ou realmente não foi dado ponto naquela região e de repente o vaso rompeu o coágulo. É importante fazer de forma correta.